E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, hoje eu quero falar de um assunto muito interessante aí com vocês, que basicamente é como que eu saí aí, né, de uma pessoa que começou do zero e conquistei aí muitos milhões aí faturados na internet, né, tenho uma vida hoje bem mais próspera, bem mais tranquila, trabalhando full com a internet, né, e muitos funcionários, enfim. E basicamente eu quero trazer essa história aí para vocês, né, para que vocês conheçam um pouquinho aí da minha trajetória, de onde eu saí, né, de onde eu vim, o que eu fiz para chegar até aqui, né, para ter aí mais de 40 milhões de faturamento aí através da internet, tá? E hoje também vender aí no mundo inteiro, né? Mas bom, vocês já sabem aí, eu sou o Douglas Rodrigues, tenho 26 anos e comecei no digital, né? Como todo mundo acha aí que começa muito novo, eu não me considero uma pessoa que começou muito cedo. Eu comecei já com 22, 21, 22 anos, né? E o meu primeiro trabalho, por incrível que pareça, foi aos 19 anos de idade, tá? Contra as estatísticas, né? E por que eu falo isso? Porque geralmente quando a gente pensa em alguém de sucesso, pensa em alguém que fez muita grana com a internet, a gente tem aquela velha sensação de que a pessoa começou a trabalhar muito cedo, largou os estudos para trabalhar. E a minha trajetória foi um pouco diferente, o que inclusive, né, justamente por ser essa trajetória diferente, e a gente vai chegar aí no ponto que eu quero tocar com vocês, é que mostra que qualquer um é possível, né, fazer dinheiro com a internet e mudar de vida se você se dedicar, tá? Então hoje eu consigo aí, né, dar um salário para minha mãe, ajudar o meu avô, que hoje é acamado, eu consigo sair com a minha namorada e comprar qualquer coisa aí, né, no que a gente olhe no cardápio sem a necessidade de olhar preço, consigo viajar tranquilamente sem precisar fazer cronograma, né, e ficar juntando dinheiro, tenho um carro muito bom, moro numa casa muito boa e tudo isso graças principalmente à mentalidade, tá? Não só a internet também é muito importante porque eu consigo alcançar muitas pessoas, mas o 80-20, né, que a gente chama aqui, né, de que foi a virada de chave, foi a questão da mentalidade. Mas para que vocês entendam sobre isso, eu preciso contar um pouquinho aí da minha história e voltar lá atrás para vocês entenderem de onde eu saí, de onde eu vim e onde eu cheguei, né, em 2024 aí aos 26 anos. Eu comecei a trabalhar, como eu falei para vocês, aos 19 anos de idade, tá? E antes disso, o que eu fazia muito, né? Eu basicamente jogava muito FPS, eu não tenho aquela história de uma pessoa que trabalhava bastante, de uma pessoa, né, que estudava muito, nada disso. Basicamente ali eu era uma pessoa dedicada na escola, né, que era uma escola pública, então é muito fácil de você ter boas notas, mas somente isso. Não gostava de fazer curso, não me adaptava a essa vida, né, não buscava trabalho, né, e fui criado somente com a minha mãe, né, com a educação apenas da minha mãe, sem a figura aí paterna, tá? O que eu quero passar aqui para vocês é que é o seguinte, desde a minha infância, né, até a minha fase ali dos 18 anos de idade, eu nunca tive aquele contato com o dinheiro. E eu venho de uma família muito humilde, né? Então a gente residia ali num lugar chamado Cubatão, que fica em São Paulo, na Baixada Santista, é uma área ali bem pobre, tá? E basicamente minha mãe recebia aí, trabalhando como doméstica, cerca de uns R$ 1.500, né? Um salário mínimo mais ou menos, tá? E essa aí era a minha realidade, tá? Então eu cresci com essa realidade. Então a minha mentalidade era que eu precisava de um trabalho bom para ganhar aí pelo menos R$ 2.000. Essa era a minha mentalidade até mais ou menos uns 17 anos de idade, tá? Quando eu fiz os meus 18 anos, tá? Minha mãe começou a me cobrar de ter um trabalho, né? E eu tinha muita resistência. Nisso eu já tinha deixado mais de 3 cursos técnicos, não tinha finalizado vários cursos gratuitos aí pelo governo, justamente porque eu tinha essa resistência, né? Esse medo de iniciar uma nova etapa da vida, fase adulta aí, né? De você ter que estudar, trabalhar e etc. E aí aos 19 anos, depois de uma conversa muito profunda que ela teve comigo, meio que ela me obrigou a ter que arrumar um trabalho, né? E ela falou assim, não dá pra me sustentar mais, você já tem 19 anos, você precisa ajudar dentro de casa, você precisa ser um homem. Então ela me deu um choque de realidade, tá? Então assim, eu não tinha aquele apreço por ganhar dinheiro, eu não tinha nem contato, né, com dinheiro e basicamente eu era bancado pela minha mãe aos 19 anos. E bom, com isso surgiu uma oportunidade de um trabalho que é muito tranquilo de você conseguir, não tem como não te contratar, que é através aí do call center, né? Que é o primeiro trabalho principalmente aí de muita gente, começa aí pelo call center. Então eu fiz um treinamento ali de aproximadamente um mês, tá? E aí eu fui aprovado, tive boas notas, enfim, né, para começar aí o atendimento em uma companhia de energia, né, chamada
e eu esqueci o nome agora da companhia de energia, mas enfim, sobre procedimentos de energia, eu atendia o telefone, passava os procedimentos, passava a conta, essas coisas para os clientes, tá? Quando eu tive o primeiro contato com o call center, né, eu realmente vi que era um ambiente mais profissional, porque era uma multinacional, né? Muitas pessoas aí vão conhecer a empresa, que era Tivit, né? Depois virou NeoBPO, e basicamente era multinacional. E aí, né, nos meus 3 primeiros meses, quando eu me adaptei ali já ao trabalho, eu comecei a ter aquele apreço por ganhar mais dinheiro. Então, quando tinha hora extra eu fazia. Por mais que eu fosse uma pessoa, né, um pouco preguiçosa para trabalhar, por não ter esse estímulo da figura paterna e etc, e não ter se desenvolvido tanto, né, na minha adolescência, eu tinha essas resistências, mas eu sempre me dedicava muito a tudo que eu fazia. Então era muito competitivo, eu sempre tive esse espírito de competição dentro de mim, né? De querer ser melhor, de querer me dedicar ao máximo e extrair os máximos dos resultados. Isso também se dá muito por conta dos jogos que eu jogava de FPS, né? Então isso ajudou muito também a ter essas características. E bom, basicamente, quando eu comecei aí, depois de 3 meses, eu comecei a ter acesso a métricas, a cobranças, né, ao TMA, que é o que a gente chamava que era tempo médio de atendimento, enfim, eu comecei a me desenvolver melhor e falar assim, cara, por que não ser o melhor da minha equipe? Por que não ter os melhores resultados? Por que não crescer aqui dentro, já que eu estou dentro desse trabalho, né? E foi a partir daí que foi surgindo aquelas histórias de diretor que iniciou como call center, supervisor que já foi também atendente de call center e subiu de cargo dentro da empresa. E a empresa tinha, né, essa parte de desenvolvimento dos seus funcionários para dar a oportunidade dele crescer ali dentro, tá? E eu tive essa clareza na minha cabeça, né, depois de ter o primeiro contato com dinheiro, depois de ter o primeiro contato com horas extras para ganhar mais, e a ter acesso a essas pessoas que cresceram dentro da empresa, eu tive a clareza de que era aquilo que eu queria, tá? O que hoje eu com 26 anos vejo que o Douglas lá de 19 anos quando começou tinha de clareza? Eu queria ganhar mais, essa era a realidade, tá? Mas na minha cabeça com 19 anos eu queria subir de cargo, porque aquilo era o que fazia parte da minha realidade. Então para eu ganhar mais, precisava crescer dentro da empresa. Mas basicamente eu passei a gostar de ganhar dinheiro, tá? De fazer dinheiro. E o meu primeiro processo seletivo já foi para supervisor, né? Me capacitei dentro da empresa lá nos processos internos e por incrível que pareça, eu me dei muito bem. Eu liderei bem o grupo, tive um bom posicionamento como líder ali, né, das dinâmicas que tinha em equipe nesse processo seletivo e acabei sendo promovido para supervisor. Então, um rapaz aí, eu acho que eu tinha mais ou menos 20 anos, se eu não me engano, ou 19 mesmo, né? Foi muito rápida a minha ascensão dentro da empresa, já supervisionando pessoas de 30, 40, 25, tinha gente de 60 anos de idade, pessoas com 10 anos de casa. Então foi um desafio que eu, né, tive que segurar aí muito cedo. Mas assim, hoje eu não me arrependo, por quê? O call center, basicamente, ele fez eu ter a visão empresarial que eu tenho hoje e é por isso também que eu tenho hoje negócios, né, que são mais voltados para uma área empresarial do que aquele famoso ganhar dinheiro com a internet trabalhando de casa. Então o meu business é outro, tá? E aí esse desenvolvimento fez com que eu pegasse apreço por desenvolver também mentalidade, porque eu tinha muita resistência para fazer muitas coisas. E ao enxergar isso, eu vi que eu precisava, de fato, quebrar essas crenças, né? De medo do novo, quebrar a crença de fazer mais dinheiro. Sabia que ali dentro, né, uma hora eu ia parar de crescer, ia ser necessário fazer uma faculdade, demorar muito tempo, e eu queria fazer mais grana, tá? E enfim, depois disso surgiu a oportunidade de trabalhar com o digital através de alguns amigos, etc. Comecei a estudar e desde então, né, vivo só do digital. Basicamente, por que eu contei toda essa história para vocês aqui sobre o call center, sobre o meu primeiro trabalho, tá? Porque se você for pegar a minha história de início, ela não é considerada uma história de uma pessoa bem-sucedida, né? Que a gente está acostumado a ver aí as pessoas contando. Porque era um jovem que nasceu de uma família pobre, não tinha pretensão de trabalhar, a mãe teve que forçar a ter o primeiro emprego, tá? E aí a partir do momento que teve a primeira experiência ali de fazer dinheiro, aí sim eu vi que eu queria mais e comecei a buscar mais, tá? E qual foi a minha grande virada de chave para entender que para eu chegar, né, para eu sair de onde eu estava, para chegar aonde eu tô, eu tinha que trilhar esse caminho, tá? Ter a clareza de que o meu 80-20 era a questão mental. E por que eu sempre falo isso e repito muito que é a questão mental? Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você entende, né, de desenvolvimento emocional e sabe lidar com suas emoções, mais fácil fica
para que você consiga construir novas empresas, construir novos negócios. Então pensa comigo o seguinte, se você acorda num dia ruim, não sabe lidar com aquele sentimento de acordei num dia mal, você não consegue fazer absolutamente nada. Se você se sente ansioso, você trava. Se você não sabe vencer a procrastinação, você não consegue produzir. Se você não consegue deixar a tristeza de lado, você não vai ter um bom dia, não vai conseguir se desenvolver. Se você não desperta aquela questão de ser um líder, os seus liderados não vão te seguir, não vão te obedecer. Então veja que tudo isso está totalmente ligado ao emocional e ao desenvolvimento pessoal, tá? E como que eu fiz para me desenvolver? Primeiro, lendo muito livro de autoajuda. Porque quando você lê livros, principalmente focados em autoajuda, você entende o porquê que você tem determinados comportamentos. E a clareza, ela vem a partir do momento que você sabe o porquê você está se sentindo daquele jeito ou agindo daquele jeito. E quando você tem a clareza disso, você consegue ter a mudança, tá? Então, um exemplo, se eu tenho a clareza do porquê eu estou ansioso, eu sei o que está me causando a ansiedade e vou tratar a causa raiz disso para que eu me sinta melhor, mais produtivo e consiga fazer minha tarefa. Se eu tenho a clareza do porquê eu procrastino, eu vou tratar a causa raiz para que eu seja uma pessoa mais produtiva e procrastine menos. Então note que o mental é o que conta muito na hora de você se desenvolver e ser um grande líder, tá? Não à toa que a maioria aí dos players que você vê grande no mercado hoje digital fala muito dessa questão de desenvolvimento, tá? E bom, além de ler muitos livros, eu tinha também ciência de que existiam casos um pouquinho mais profundos que eu precisava olhar mesmo para dentro de mim e buscar ajuda. Então, terapia também foi um dos pilares importantes para que eu entendesse aquilo que estava de fato me gerando muito medo, não conseguindo destravar, tendo muita resistência. E o que é resistência? É quando, por exemplo, você tem que estudar e você gasta muita energia para fazer aquela tarefa. Estava me deixando insatisfeito. Eu vi que isso estava me travando e eu precisava desenvolver isso dentro de mim. E foi por isso que eu também busquei ajuda aí de especialistas para eu entender o porquê que eu estava me sentindo assim e tratar a causa raiz. Por que eu estou passando tudo isso hoje para você que está aí do outro lado? Porque basicamente eu era uma pessoa que tinha tudo para não dar certo, tá? Porque eu não sabia qual profissão seguir. É uma coisa que eu falo muito na escola, lá todos os meus amigos na adolescência falavam, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser engenheiro. Eu não tinha essa clareza dentro de mim do que eu ia seguir. Eu desisti de diversos cursos técnicos, tá? Até mesmo os gratuitos que o governo disponibilizava, eu iniciei e não finalizei, justamente porque o medo do novo, o medo do mundo era maior do que tudo e isso me consumia de uma forma que eu me travava dentro do meu mundo e impedia de ter novas experiências e novas possibilidades na vida, tá? Então assim, se um jovem que nasceu de uma periferia, ganhava pouco, com a mãe que não ganhava um salário para manter toda a casa, tá? Conseguiu obter sucesso na vida, você que está me assistindo do outro lado também consegue, desde que você entenda que não é um problema onde você está hoje, não é um problema a mentalidade que você tem hoje. O problema é você saber que existe isso e não querer se desenvolver, porque o 80-20 de qualquer pessoa é a mentalidade. Desde um cara que largou a escola mais cedo para empreender, ele teve a clareza de que se ele fizesse isso, ele iria obter o sucesso, independente se fosse em 5 ou em 10 anos, mas ele teve coragem, ele não ficou com medo, ele não ficou ali na zona do conforto, ele foi para a zona de desconforto, tá? Então hoje você precisa entender qual é o seu estado emocional, se desenvolver para que você dê os próximos passos, tá? Porque é uma coisa que eu falo muito para a galera que é o seguinte, trabalho duro não enriquece ninguém. Senão o padeiro seria muito rico, levanta muito cedo, faz um monte de pão, mas qual que é o padeiro que vai ser rico? Que entende que ele não precisa acordar às 5 horas da manhã todos os dias para ir lá assar pão, mas que ele precisa de pessoas para assar os pães lá para ele e fazer várias padarias e várias franquias de padarias. Esse é o padeiro que vai ficar muito rico. Então notem que não é o trabalho braçal, o trabalho duro, tá? É o trabalho inteligente e intensivo. Perfeito? Que é diferente de trabalho duro. Então você precisa entender que se desenvolver é necessário para que você tenha uma mentalidade melhor, maior clareza nos seus projetos e menos resistência para poder executar esses projetos, tá? E bom, falando até um pouquinho, de onde a gente saiu ali para onde a gente está hoje, basicamente hoje eu tenho várias empresas que vendem para o mundo inteiro, é um processo muito tranquilo, tá tudo de forma bem delegada, bem alinhada, então é muito fácil, muito tranquilo administrar tudo isso com gerente, com pessoas ali para complementar a minha equipe, gestores, enfim.
E tudo isso só foi possível porque antes de desenvolver a minha empresa, eu tive que me desenvolver para que eu fosse um líder, né? Um líder que as pessoas se espelhem, queiram seguir e aí consiga direcionar todo o meu time para obter o faturamento que eu tenho hoje e a vida também que eu tenho hoje. Basicamente é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Se desenvolvam, busque sempre evoluir, estudar bastante, né, sobre desenvolvimento emocional, tá? Desenvolvimento pessoal, isso é importante demais. Você precisa entender as suas emoções. Para entendendo a sua emoção, você sabe o que fazer para que aquilo não seja mais um empecilho na sua vida, né? Então, seja medo do novo, tá? Seja procrastinação, seja falta de ânimo, tudo isso é importante para que você seja um empresário de sucesso e obtenha sucesso aí na sua vida e nos seus negócios, perfeito? E é isso, eu espero que de alguma forma eu tenha agregado para você, passado algum conhecimento, tá? Dado algum insight. Lembre-se, eu saí de um lugar que é muito difícil alguém obter sucesso dentro das condições que eu tinha e mesmo assim hoje eu me considero uma pessoa bem sucedida, principalmente financeiramente, tá? Então se eu conseguir, você também consegue. Eu não sou melhor que você, eu consegui quebrar as minhas crenças, as minhas limitações e me desenvolver e eu acredito muito que você também consegue se você tiver força de vontade, tá? E é isso, se você gostou desse vídeo e se de alguma forma eu te ajudei, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário que é muito importante pra gente crescer o canal e a gente se vê aí nos nossos próximos vídeos.